depois fique à vontade. No final, a gente vai pedir para abrirem as câmeras para tirarmos um print da tela. E também vamos encaminhar a lista de presença para quem quiser certificado, tá ok? Então, fica liberado ali o chat para perguntas ou dúvidas. Então, Andréia, muito obrigada mais uma vez e passo a palavra para você. Obrigada, então, né, Ana, mais uma vez, obrigada pelo convite, agradeço, né, e uma boa tarde, uma boa noite, né, para todos que estão aqui presentes, e como a Ana bem colocou, nós vamos falar hoje sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que se chama o gerenciamento das emoções, né. Acho que nós estamos vivendo num momento muito peculiar, né, muito diferente do que a gente vinha vivendo nos outros tempos, né? Todos nós fomos pegos, de uma certa forma, por esse processo da pandemia, e aí, claro que as nossas emoções, muitas vezes, se confundiram com comportamentos e ações, né? E a gente sabe que essa pandemia era para durar, né? Na nossa mente, a gente acreditava que ela duraria apenas ali alguns meses, ou 1 ou 2 meses, mas não um ano, como ela se estendeu, né? E nesse processo, muitas vezes, a gente encontrou vários desafios, como o fato, né, de trabalhar home office, como o fato de a gente não poder mais sair de casa, como o fato de nós perdermos a nossa liberdade, que talvez para muitos, né, no seu dia a dia, não viam dessa forma, com essa amplitude, como a gente tem visto agora. E eu tenho visto nos consultórios, enfim, nos treinamentos, que isso foi uma das partes que mais prejudicou esse gerenciamento dessas emoções. Segundo o Daniel Goleman, que criou o termo, né, inteligência emocional, que está ligado diretamente a esse gerenciamento das emoções, ele quis dizer que nós temos 5 habilidades, né? 5 habilidades que nós temos que desenvolver no nosso processo. Só que, veja, como eu falei, esse processo da pandemia foi algo atípico. Então, as pessoas que antes tinham o seu trabalho, os seus amigos, o seu processo, muitas vezes, sair de casa, eu vou para a faculdade, eu vou para o trabalho, eu vou fazer isso, porque lá eu me sinto bem, porque lá eu esqueço dos meus problemas, né? Então, as pessoas que tinham essa habilidade de desenvolver essa comunicação, essa fala, esse descarregar, conseguiriam gerenciar muito melhor as suas emoções do que está sendo hoje, né? Porque hoje a gente mesclou esse trabalho em casa com essas dificuldades do dia a dia, para quem tem irmãos pequenos, para quem é mãe, para quem é pai, né? Teve que mesclar todo esse projeto, de repente eu estou em casa, eu tenho que ainda trabalhar e agora eu não tenho mais a minha fuga, nem minha válvula de escape, nem o momento onde eu vou desabafar. Então, automaticamente, a emoção dessa pessoa, ela foi botada em xeque, né, em muitas situações, e ela não teve como extravasar isso. Então, esse processo, ele trouxe muitas dificuldades para todas as famílias, e não só para uma pessoa em específico. E quando o Daniel trouxe essa questão, o Daniel Goleman, né, trouxe a questão da inteligência emocional, ele disse que isso era a capacidade que o ser humano tinha de sentir, de evoluir, de modificar, da capacidade que ele tinha de passar pelas suas emoções, canalizar ela e jogar de volta para o universo, para o mundo, para as pessoas com quem a gente se relacionava. E veja, quando a gente não conseguiu fazer isso, automaticamente nosso processo desencadeou os nossos medos, a raiva, né, entre outros comportamentos que muitas vezes a gente não expressava ou não verbalizava, né? Mas, de uma certa forma, a gente canalizava isso. Então, a forma de gerenciar as nossas emoções e as emoções do nosso parceiro, do nosso colega, da nossa mãe, do nosso pai, elas são formas decisivas, ou seja, elas são primordiais para que a gente tenha um bom desempenho na nossa vida. E se a gente não souber canalizar isso, a gente pode trazer uma influência tanto negativa quanto positiva. Muitas vezes a gente se relaciona com pessoas que têm a mesma intensidade na fala,
no jeito de ser, no formato, né, até mesmo da própria agressividade. Quando a pessoa chega e fala assim, nossa, você é muito parecido comigo, você é muito fera, você é isso, você é aquilo. E aí a gente faz esses vínculos com essas pessoas justamente porque a gente acredita que elas são muito parecidas. Só que, veja, o que vai determinar o fracasso e o sucesso dessa amizade ou desse relacionamento é como cada pessoa usa o seu processo de gerenciamento emocional, ou seja, da sua inteligência emocional, né? E muitas vezes a gente tem a mesma situação com pessoas diferentes, porém uma tem um salto para a vida e a outra tem só fracasso, né? Como a gente já viu em vários livros, hoje a gente pode dizer que o termo inteligência emocional ou gerenciamento das emoções é um processo que muitas pessoas têm falado, né? Inclusive têm tentado vivenciar de uma forma mais equilibrada. Mas aí o que dá o boom, o que faz com que a pessoa realmente compreenda isso, é o quanto ela vai trabalhar os 5 que o Daniel falou e mais outros que eu vou trazer aqui para vocês. Então, para ele, quando o ser humano vai ter que gerenciar suas emoções, ele fala que, primeiro de tudo, é a autoconsciência, né? A pessoa tem que ter autoconsciência de quem ela é, como é o ser dela, né? Quais são as capacidades que ela tem, quais são as habilidades que elas têm, né? E junto com isso, quanto de autoestima essa pessoa tem? Qual é o tamanho da autoestima dela, né? Qual é a confiança, a autoconfiança que essa pessoa tem? O quanto ela consegue observar nela esse comportamento e realmente gerenciar tudo isso e trazer para fora, para o mundo, para as pessoas, como eu falei, para os relacionamentos. E aí, já em seguida, ele elencou o autogerenciamento, que é pegar cada emoção dessa que eu falei, como a autoconsciência, a autoestima, a autoconfiança, e gerenciar tudo isso. Porque, vamos lá, vamos pensar assim, ó. Se eu tenho algo no meu inconsciente, por exemplo, um pensamento lá no inconsciente que foi nutrido muitos anos pela situação, muitas vezes da nossa família, situações que eu nem lembrava mais, que na minha fase adulta eu já nem sei, mas que tá lá no meu inconsciente, né? Só que se ela não foi bem gerenciada, nos meus relacionamentos aqui fora, eu vou ter dificuldade. Eu vou ter dificuldade de me expressar, eu vou ter dificuldade muitas vezes nas divergências, né, entre os relacionamentos. Eu vou ter dificuldade, por exemplo, com uma voz mais autoritária, ou eu vou ter dificuldade com uma pessoa muito passiva. Então, vai depender muito de como foi lá no processo da família, que foi o nosso primeiro processo social. E a gente tem que lembrar que as habilidades sociais também é um processo da inteligência emocional. Porque quando a gente está falando de habilidades sociais, a gente está se referindo ao por favor, muito obrigado, com licença, que são palavras que hoje dificilmente a gente escuta, né? A gente diz, sai daí, deixa eu pegar esse negócio aqui. Pega aquele troço ali para mim. Né? A gente não escuta mais essas habilidades sociais sendo usado com tanto rigor quanto era na nossa infância, né? Ou seja, na infância de algumas pessoas, dos nossos pais. E aí, quando a gente não escuta esse gerenciamento, muitas vezes nós temos debilidades justamente nessa questão, que é a das habilidades sociais. E veja, se eu tenho dificuldade em uma dessas, eu vou ter dificuldade para a vida. Por exemplo, no meu trabalho, por exemplo, com convivências com pessoas do trabalho, com o meu chefe, né? Outras pessoas falam assim, Andréia, mas e se eu não desenvolver a capacidade, então, da habilidade social, eu vou ter dificuldade só com o trabalho, só com a casa. Não, veja, porque habilidades sociais, ela está ligada diretamente à empatia, que também é uma das habilidades. Ou seja, a empatia eu preciso ter sobre as outras pessoas. E hoje, por conta de todo esse processo, a gente tem visto que muitas pessoas não conseguem fazer o processo de empatia. Porque empatia é se colocar no papel do outro, é olhar pelo prisma do outro, é entender o sentimento daquela pessoa, que sim, que gerou uma consequência que poderia ter sido diferente se fosse, né? A gente sempre fala assim, se fosse comigo, eu faria diferente. Mas será? Será que eu teria capacidade intelectual de modificar esse processo? Né? Será que eu não teria tanta dificuldade quanto a pessoa que está passando pelo mesmo processo? Então, tudo isso vai depender de como eu vou desenvolvendo essas habilidades dentro do meu primeiro sistema social, que é a minha família.
E nesse processo familiar, muitas vezes a gente encontra, e eu posso dizer, né, como psicóloga, que quase sempre a gente encontra famílias com problemas. Dificilmente você não vai encontrar um problema, quem nunca teve um problema, quem nunca teve uma dificuldade, quem nunca teve um processo mais doloroso, né? A gente precisa entender que nós vamos sofrer de alguma forma em algum momento da nossa história, mas a questão é o que eu tenho feito com isso, o que eu tenho feito com essa informação que hoje se faz consciente na minha mente. Então, quando a gente está falando da autoconsciência, é eu trazer cada vez mais para fora um sentimento que muitas vezes está guardado lá dentro. Um sentimento de angústia, um sentimento que... E se gerou ansiedade, se gerou uma dificuldade na fala, no jeito de ser, é porque tem alguma coisa errada, é porque em algum momento falhou, né? E esse gerenciamento dessas emoções, eles atrapalham todo o meu processo de vida. Eles não atrapalham só no meu relacionamento ou só no meu trabalho. Ele alavanca várias dificuldades, várias crenças que me limitam, vários processos que muitas vezes não são processos saudáveis. E aí a pessoa fica remoendo esse processo por anos e anos da sua vida e não consegue alavancar aquele boom que eu falei, e aí ela vai repetindo seus fracassos. Sai de um relacionamento, entra no outro, tudo igual, vai para aquele outro relacionamento, quando se vê de novo na mesma situação, depois vai lá para o trabalho, nunca consegue ficar em um trabalho, sempre está pulando, né, de galho em galho, e assim vai. E aí chega um dia que ela olha e diz, ok, cansei, não quero mais essa vida para mim. Eu quero uma coisa totalmente diferente, eu quero um processo totalmente novo, eu não quero mais tudo isso para mim, não. Então, eu tenho que fazer esse desenvolver dessa capacidade que seria da autoconsciência. Ligado, como eu falei, diretamente à autoestima, porque não tem como eu trazer a consciência disso e não resolver esse processo, porque muitas pessoas falam assim, como assim, Andréia? Veja, se você tem algo no teu inconsciente e de repente ele se faz consciente, isso vai ficar ali, ó, martelando e me incomodando até eu fazer algum processo no dia a dia, que são treinos diários para resolver esse problema. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm dificuldade da fala, né? Tem dificuldade de falar em público. E aí, quando ela vai resgatando na sua memória, lá no seu inconsciente, ela descobre que ela foi fazer uma peça ou alguma outra informação ou algum outro, sei lá, algum outro evento, e a família criticou, e a família falou, poxa, você, né, deveria ter falado isso, você deu uma pequena deslizada ali. Então, assim, essa fala desse familiar ou desse processo pode ter desencadeado nessa pessoa medo da fala em público, medo de se expor, medo de ousar mais, né? E com isso, ela vai ser aquela pessoa, não estou dizendo que é via de regra, tá, gente? Só estou dando um exemplo. Com isso, ela vai ficar sempre na retaguarda, né? Então não vai ser aquela pessoa que se expõe, vai ser aquela pessoa que está aqui do lado, ó. E aí nós estamos no meio de uma palestra e ela fala, eu acho que é isso. E aí a pessoa que está do lado dela, que tem mais ousadia, né? Fala, eu acho que é isso. Aí o fulano fala, é isso aí mesmo, top, é isso aí. Então ela vai estar sempre se escondendo, vai estar sempre deixando para o outro ter os méritos, né, do processo que ela já entendeu. Ou, pior, né, ou ela nem fala, ou ela nem verbaliza, ela não consegue socializar com as pessoas, e aí ela vai ficando cada vez mais reclusa. E quanto mais reclusa ela se torna, pior fica para ela. Por quê? Porque daí parece que ela está sempre fugindo, né? E quanto mais ela foge, mais sentimento de medo, de desespero, de angústia toma conta dessa pessoa. Por quê? Porque não existe nenhum pensamento que não passe pelas emoções. Porque é como se fosse um crivo, né? Eu tenho que seguir um crivo de respostas. Então, assim, a minha mente mandou um estímulo, esse estímulo passa por esse crivo de resposta que passou pelas emoções para saber como que isso ficou para mim e depois vai para uma ação. Então, um pensamento, ele só acontece, mas antes dele acontecer existe um processamento, que é lá a habilidade que eu falei que a gente desenvolve lá no nosso primeiro social. E aí, vamos lá, esse pensamento, ele me leva direto para uma ação, né? E essa ação, ela me leva direto para uma emoção, que me leva novamente para um
comportamento, que traz uma consequência que me leva novamente a um estímulo. E esse estímulo é esse pensamento novamente, e assim sucessivamente acontece em um pensamento. Só que lembre-se, como eu falei, antes desse pensamento, existe aqui uma lacuna que a gente chama de um processo, né, que é incluído lá na minha existência, no momento em que eu nasci, na família em que eu fiquei inserida, lá existe esse processo. E lá essa programação é como se fosse computada, né, na minha mente. E a partir desse momento, eu desencadeio em mim muitos medos, angústias, inseguranças, incertezas. E aí, conforme eu vou crescendo, eu vou tendo que deixar isso de lado. Ou melhor, eu vou tendo que gerenciar tudo isso. E aí sim, vem a minha autonomia, o meu autoconhecimento, o autocontrole, né? Então, assim, quanto mais eu vou desenvolvendo habilidades, seja no dia a dia, no meu processo ali, ou nas vivências com quem eu me relaciono, mais eu vou percebendo aonde eu tenho dificuldades. Então, se lá naquele sistema, em algum momento eu estava com dificuldade, aqui na minha vida adulta também vou ter. Né? Muitas vezes o processo é diferente do que foi o da família, mas é a mesma compulsão, é o mesmo embalo, digamos assim, né? E quando o indivíduo ele não desenvolve essa inteligência, ele tem várias dificuldades, tanto na organização, na motivação, na autoestima, na capacidade que ele tem de desenvolver a sua criatividade, e aí fica aquela coisa assim, nossa, eu estou aqui tentando imaginar como que eu vou fazer para ser extremamente criativo no meu processo lá da faculdade ou lá da minha empresa, para que eles possam ver o meu trabalho e dizer, uau, é isso aí que eu queria, né? E aí a pessoa não consegue, ela não consegue desenvolver a sua habilidade, né? E veja, pense nisso, a pessoa com todas essas dificuldades, né? E aí ela não vai saber prestar atenção, ela não vai ter curiosidade, então ela vai apresentar vários sintomas, né? E esses sintomas têm a ver porque ela não conseguiu gerenciar suas emoções, ou seja, não conseguiu desenvolver as suas habilidades ali, e aí tem essa defasagem, digamos assim, na sua inteligência emocional. E quando isso acontece, ela tem todos esses sintomas que eu estou falando. E aí, vamos lá. Aí eu vou para uma empresa que exige que eu seja criativa, que eu preste atenção, que eu tenha autoconhecimento, que eu seja aquela pessoa motivacionada, né? Que vai, é isso aí, vamos lá, vamos para frente. E aí eu não consigo. Já não consigo por conta da minha existência, por conta de todo o meu processo, e aí ainda me botam para trabalhar home office, que fica pior ainda. Por quê? Porque daí eu começo a procrastinar, porque eu não quero enfrentar o meu problema, né? E aí eu começo a procrastinar as situações, e aquilo vai tomando conta, e eu vou, sei lá, vou lavar o carro, eu vou lavar a louça, eu vou limpar alguma coisa, eu vou ir no mercado, eu vou fazer todas as coisas desnecessárias antes do que chegar, sentar e fazer um trabalho. Por quê? Porque aquele trabalho vai exigir de mim prestar atenção, criatividade, vai ter que trabalhar a minha emoção para não colocar coisas ali que muitas vezes não precisa. Então, todas essas questões estão envolvidas. E aí, por isso que é tão importante quando o ser humano ele consegue, então, gerenciar tudo isso. E veja, eu acho que todos nós aqui passamos por algum momento onde a gente estava falando no telefone, ou a gente estava fazendo uma videochamada, e quem tem irmãos, quem tem a família toda em casa, ou quem tem que trabalhar muitas vezes com o marido, né, a home office, e aí um fala daqui, o outro fala dali, daqui a pouco faz um barulho, daqui a pouco aquele outro tá fazendo, e isso vai irritando, e a pessoa fala assim, meu Deus, eu não consigo, eu preciso achar outro método, outro jeito, outra situação, porque eu não consigo, né. Outro dia eu escutei um cliente meu falando assim, num dos treinamentos, ele falou assim, olha, Andréia, eu achei uma solução, pelo menos por um tempo, mas uma solução para resolver o meu problema. Por quê? Porque eu não aguentava a minha esposa falando todo dia ali do meu lado, porque estavam os dois trabalhando home office, ou seja, não gerenciou muito bem suas emoções, nem elas as dela, né? E aí, com isso, ele teve que fazer uma chamada, ou teve que fazer um processo lá, num espaço do banheiro, que era o único lugar que ele não ouvia ela, né?
Então, veja, é uma situação até um pouco engraçada, inusitada, mas é o quanto isso incomodou o processo até da relação dos dois. Porque de noite os dois não podiam se ver, não podiam se tocar, não podiam nada, porque não suportavam mais a presença um do outro. E quando a gente está falando de a gente conseguir entender a forma quando o nosso pensamento faz, ou o que ele age, é o quanto a gente quer ser sucesso ou o quanto a gente quer fracassar. E gerenciar essas emoções, entender esse processo de inteligência emocional, faz com que nós conseguimos desenvolver mais um leque de possibilidades. Como assim? Quanto mais eu gerencio minhas emoções, mais eu abro um leque dentro da minha mente. E esse leque é como se fosse, assim, 100 possibilidades de resolver um único problema. Uma única situação que está me incomodando, e aí eu vou lá e penso, 100 possibilidades, Andréia, e elas vêm. E a pessoa fala, meu Deus, eu não vou ficar pensando em 100 possibilidades toda vez que eu tiver que resolver um problema. Sim, o ideal não era pensar em tantas possibilidades, mas a gente precisa entender que nós, no máximo, o nosso cérebro, no máximo, pensa 3, 4, mas olha, 4 ali liberando meio que um esforço. Por quê? Porque a gente pensa ou A ou B, ou vai ou racha, né? Ou é preto no branco. Então, a gente tem esse processo que já é natural nosso. Conforme a gente vai crescendo, o nosso cérebro ele vai ficando preguiçoso. Ele vai ficando... ele tem... Porque ele exige muita força, né, do nosso corpo, exige muitos processos químicos acontecem quando a gente pensa, quando a gente tem uma criatividade, quando a gente faz esse processo. E aí, com isso, há uma defasagem no meu corpo que eu começo a ficar cansada. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, eu não faço serviço braçal, mas eu trabalho o dia inteiro focado ali, pensando, e quando eu venho para casa, parece que eu estou assim, exausta, parece que eu estou cansada, parece que passou um trator por cima de mim, né? Ou, ainda, quando as pessoas falam assim, Andréia, eu não durmo bem à noite, porque parece que meu corpo não descansa, é porque, normalmente, o nosso cérebro, ele faz, né, conexões ainda enquanto a gente está dormindo com as dificuldades que a gente teve no dia, no nosso dia a dia, das nossas vivências, né? E essas conexões, dependendo da intensidade que elas são, nós vamos ficar remoendo, inclusive, nos nossos sonhos. E aí, vem aquelas coisas assim, totalmente loucas, né? Que a gente diz, meu Deus, eu sonhei uma coisa totalmente louca, que faz isso, faz aquilo, aquele outro, mas é porque isso não está resolvido, e o nosso cérebro faz essa conexão. E quanto mais conexão ele fizer, mais eu vou ter o cansaço, a fadiga, né? E daí vem para a memória muscular, vem para a questão dos nossos ossos, né? Muitas vezes os olhos doem. Tem pessoas que relatam, eu não dormi bem, eu tive náuseas depois no dia. Porque sim, porque são sintomas de que a mente não descansou. E enquanto nós estivermos fazendo esse processo, nós vamos estar adoecendo o nosso cérebro. E aí, por isso que é tão importante quando a gente consegue gerenciar ou ter um controle sobre essas emoções. E aí, nesse processo de pandemia, eu sei que muitas pessoas tiveram um descontrole, justamente porque não tinham fugas. Quais seriam essas fugas? Achar o seu momento onde você possa descarregar, né? E aí algumas pessoas falam assim, André, o que é a caixinha do nada, né? Que eu falo tanto, muitas vezes nas minhas lives e tal. Como eu trabalho com casais, a caixinha do nada é um processo onde o homem consegue estar ali sem pensar. E nós, mulheres, nós temos uma dificuldade maior em simplesmente relaxar e não fazer nada. Não é que os homens são devagar, não, bem pelo contrário, gente. Eu conheço muita gente que também é homem e também tem essa dificuldade, mas eles têm uma habilidade maior do que as mulheres de relaxar. Então, muitas vezes vai estar sentado na frente da televisão, mexendo no celular, e a esposa está do lado e pergunta, você viu ali o que ele falou? E aí a pessoa fala assim, não percebi. E a mulher fica doida, né, enfurecida. Como que você para na frente da televisão, não presta atenção, está assistindo, não viu o que ele falou, o que você está pensando, né? E é um momento que ele relaxa, é um momento que fica zen, é um momento que nós deveríamos saber fazer quando a gente está se sentindo esgotado emocionalmente. Só que nós não temos esse autocontrole. Né? E muitos homens também não têm esse autocontrole, né? Esse senso ético de que, uau, eu preciso descansar agora, eu tenho que saber descansar também, né?
E quando a gente tem esses processos que o homem consegue, então, descarregar, consegue passar por isso, ele consegue relaxar e estar mais seguro de si. E, como eu disse, as mulheres, elas têm mais dificuldade nisso, de parar, simplesmente não falar nada. Se tem muitas técnicas, né, como, por exemplo, a yoga, meditação, que são processos onde a mulher vai ficar mais quieta, mais tranquila, tentar trabalhar a sua mente, né? E aí, quando a pessoa fala assim, Andréia, mas isso é possível? Claro que é. Nós precisamos aprender a descansar, porque senão esse gerenciamento ele vai e estoura, né? Eu não vou dar conta, porque lembre-se, isso vem lá do meu sistema familiar. Então, desde lá está sendo implantado dentro da minha mente muitas situações. E é por isso que a gente precisa entender, porque senão esse senso que eu falei de desordem, de desmotivação, de autocontrole, autoconfiança, eles caem todos. E aí a gente fica lá, né, naquela vibe ruim, que as pessoas falam, olha, hoje nem fala comigo. Hoje eu tô assim, nossa, que se eu pudesse, eu... Meu Deus, não é bom nem pensar, porque senão eu já começo a falar bobagem e eu não quero falar bobagem. Sim, por quê? Porque fadigou, porque estourou. Eu costumo fazer uma analogia da panela de pressão, né? Que se nós não tivermos, não soubermos o momento certo de desligar a panela, ela vai estourar, porque se eu colocar ela simplesmente em cima do fogo, vai chegar uma hora que a água vai acabar e aquilo vai estourar, e vai fazer uma lambança só, né? Então, assim, saber tirar o pé do freio no momento certo, na hora necessária, ter resiliência para fazer isso também é um dos processos muito importante, porque a resiliência, ela está ligada, vou dar o exemplo da física, tá? Quando é esticado um elástico, né? Veja o quanto o elástico é resiliente, porque ele vai, estica, 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 e você solta e ele volta para o mesmo lugar. Essa é uma capacidade que o ser humano tem muita dificuldade, que é assim, ser esticado, né? Ser apertado, ser pressionado. Então, tirar o pé do freio, muitas vezes, é necessário para que eu tenha novamente a minha automotivação, minha autoconfiança, minha autoestima elevada. Porque senão eu vou ter vários sintomas que vão desencadear problemas no trabalho, na família, no relacionamento, com os filhos, né? E aí, esse descontrole, ele faz com que muitas pessoas percam seu trabalho. Por quê? Porque aí não consegue levar desaforo para casa, não consegue ouvir, né, o que o outro está falando. Então, assim, é um processo que muitas vezes as pessoas falam, nossa, Andréia, mas como então que eu faço para desenvolver todas essas habilidades? É como eu falei, a gente vai fazendo um processo a cada dia. Então, se eu percebo que eu estou desmotivada, se eu percebo que eu estou cansada, por que eu não posso tirar um momento de descanso? E quando eu falo momento de descanso, não precisa de muito, porque logo a gente já liga a uma viagem, a um processo maior. Não, não precisa disso tudo. Vai ali, ó, se você tem um canteiro, alguma coisa, senta ali no sol, pega um pouco de vitamina desse sol, faça alguma coisa que você goste, tome um sorvete. Ah, mas agora com a pandemia eu não posso sair, não posso falar com os meus amigos. Faz videochamada, entende? Faz você lá com as suas amigas, toma o seu vinho, ela lá na casa dela, você na sua, dá risada, não perca o momento, criem ambientes, por exemplo, mas antes nós saímos em amizades e a gente comia todo mundo no mesmo prato, ou alguém comia na casa do outro, então tá, então combinem, façam o mesmo salgado, o mesmo prato, enfim, faça antes, mande para os colegas via iFood, sei lá como que a gente pode fazer, mas criem possibilidades. Só que veja, se eu não consigo criar nem a possibilidade, é porque realmente eu estou com um problema e estou apresentando já um sintoma de que a minha mente não está fazendo da forma correta ou não está gerenciando o processo todo. E prestar atenção nisso é primordial para que a gente não adoeça, para que a gente não passe mal, para que nós conseguimos, então, desenvolver, por exemplo, como a autorregulação e a empatia. Né? Muitas pessoas falaram, nossa, depois que todo mundo ficou doente, depois que as pessoas morreram, a gente percebeu que muita gente não consegue fazer empatia com o outro, né? Sim, porque olhar pelo prisma do outro é algo que gera muita autocompaixão, é algo que gera muitas outras coisas, né? E aí, quando a gente vai passando por esse processo, a gente precisa entender que cada momento é único, né?
E quando a gente está falando disso, desse gerenciamento, hoje existem escolas, né, existem processos que te ensinam a fazer isso, que te ensinam a fazer esse controle da sua mente, né? E quanto mais eu controlo a minha mente, mais eu tenho sucesso. Eu vou dar um exemplo de sucesso para vocês e um que não foi tão sucesso assim, embora, né, eu vou dizer porque que eu acho que ele foi um bom líder. Mas vamos lá. Eu gosto muito do Jiro Ono, não sei se vocês conhecem, mas a história dele é que ele queria ser o melhor sushi man do mundo, né? E as pessoas desencorajaram ele, falaram, olha, para com isso, ele é do Japão, né? E as pessoas falaram assim, ó, para com isso, para de palhaçada, porque existem muitos japoneses fazendo sushi, você não vai ter o teu melhor sushi, não adianta, e desiste, vai fazer outra coisa, né? Isso aí não é para você, presta atenção. Então, assim, muitas pessoas desencorajaram ele e ele botou na mente dele que não, que ele seria o melhor sushi woman, né, do sushi man do mundo. Desculpa, eu já ia falar de uma mulher, mas daqui a pouco eu linko com ela. E aí, o que que acontece? Nesse processo, ele desenvolveu 20 sushis. 20 sushis que ele determinou que ele iria trazer, os sabores ali dos 20 sushis, e ele desenvolveu, sim, o melhor sushi do mundo, tanto é que ele ganhou 3 estrelas Michelin. Para conseguir uma estrela Michelin, você tem que ser, assim, o melhor dos melhores, porque é uma estrela muito difícil de conquistar. E ele não conseguiu só uma, ele conseguiu 3. Então, ele é super renomado. Ele é vivo até hoje, ele tem 95 anos, né? E quem pensa, assim, que ele tem um restaurante imenso, nossa, enorme, cheio de 9 horas, não. O restaurante dele é embaixo, no subsolo, né? E uma pessoa, para chegar no restaurante dele comer, ela tem que fazer a reserva no começo de cada mês, e toda vez que essa pessoa faz a reserva, ela só vai comer um mês depois, ou seja, tem que estar lá no horário, uns 10 minutos antes para garantir o seu horário, né? Tem que estar lá no horário, se passar 5 minutos, você perde, você não fica, né? E você só pode ficar 20 minutos dentro do espaço dele para comer e experimentar os 20 sushis. Ou seja, né? E ainda paga $400 para isso. É ou não é um processo de sucesso? Por quê? Porque ele conseguiu trabalhar a mente dele de tal forma que toda a adversidade, toda a dificuldade, toda a fala, né? Todo o processo que as pessoas traziam como negativo, e ele foi transformando em motivação. Não, eu sei que eu vou chegar lá. Eu sei que eu tive dificuldade, mas eu vou chegar lá. Eu sei que esse não ficou bom, mas eu vou chegar lá, né? Nós temos um mais perto, né? Um exemplo mais perto, como o Valdir da Pipoca. Talvez vocês já ouviram falar nele, que o Valdir é ali de Curitiba, hoje ele é um palestrante do Sebrae, né? E o Valdir da Pipoca também criou e inovou situações onde bordou nome no jaleco, fez pacotinho com algum álcool, um papel para limpar as mãos e uma balinha e um palitinho de dente, criou vários sabores, abriu várias, né, carrocinhas de pipoca. Então, quando o Sebrae viu isso, convidou ele para palestrar, para falar sobre essa motivação, sobre essa autorregulação das emoções, porque, claro, muitas pessoas também falaram para ele que não iria dar certo, né? E ele não desistiu, e ele conseguiu, ele gerenciou muito bem tudo o que estava acontecendo, e não pense que ele foi para casa todos os dias feliz, né? Todos os dias da minha vida foram felizes. Não, porque teve momentos que ele foi para casa, como ele relata nas palestras dele, né? Chorando. Teve momentos que ele foi para casa pensando em desistir. Mas aí ele vai lá de novo, concentra o seu foco, concentra a sua atenção, presta atenção no que ele precisa fazer no momento. Muitas vezes, como ele disse, ele puxou o freio de mão, deu aquela relaxada, foi fazer outra coisa para trabalhar a sua curiosidade por outros sabores e tudo, para aguçar outras, né, outras habilidades, para que ele pudesse, então, voltar na segunda-feira lá e inovar, né? E com isso ele conquistou aí um espaço dentro do Sebrae sendo um palestrante. E com isso, claro, muitas pessoas seguiram o exemplo dele, do Valdir, do Jiro Ono, né? Então a gente vê aí o que diferencia uma pessoa de sucesso ou de fracasso é como ela faz essa administração dessas emoções. Porque, claro, vai ter momentos que a gente vai receber uns feedbacks negativos, momentos onde a gente não vai ter o autocontrole sobre alguma situação, mas aí é o momento de eu puxar o freio de mão e dizer, calma, relaxa, foi negativo o processo? Foi, mas também teve aprendizagem,
também teve coisas que eu precisava aprender, e talvez se eu não tivesse recebido um feedback negativo, eu não teria nem prestado atenção. Talvez eu não tinha nem desenvolvido mais autonomia ou a autoconsciência sobre o que está acontecendo. E isso são sinais de pessoas que conseguem realmente ter o seu intelecto ou ter, né, as suas habilidades, sua inteligência emocional bem desenvolvida. Como eu disse, pessoas que não têm essas habilidades, elas começam a enfrentar muitos problemas, né? E com isso não aguça aí sua curiosidade, seu senso ético, outros processos como saber descansar, saber retirar o pé do freio na hora do necessário, ter resiliência, automotivação, confiança no seu trabalho. Então, são várias coisinhas que estão ligadas aí, né? E nesse processo, ainda eu posso dizer para vocês que o sujeito que, por exemplo, não teve um bom exemplo, né, de autocontrole, na verdade, eu acredito que as pessoas veem ele dessa forma, mas eu vejo que se não fosse o lado ruim, ele seria um bom líder, porque ele conseguiu motivar pessoas. Porém, ele motivava num sentido negativo, né? Que foi o Hitler. Muitas pessoas falam, nossa, Hitler é isso, Hitler é aquilo. Sim, eu concordo com todas elas, porém, eu não deixo de ver o lado que ele aprendeu, a capacidade de desenvolver, né, nas pessoas a empatia pelo processo dele. Ah, André, mas ele matou muitas pessoas. Sim, mas olha quantas pessoas ele influenciou. Mesmo que tenha sido negativo, ele conseguiu a capacidade de desenvolver nessas pessoas essas habilidades. E essas pessoas viram nele essa habilidade e começaram a seguir. Claro que não é um exemplo a ser seguido, a gente não deve fazer mal para o outro, mas são exemplos, né, que a gente tem que trazer para a gente pensar e começar a ver e rever o que a gente tem feito no nosso dia a dia. Se de repente eu estou no meu trabalho, eu estou mal-humorada, ou eu recebo uma ligação, a pessoa está lá xingando, falando, né? Muitas vezes a gente fala assim, quebre a pessoa com um bom dia, e a pessoa fala, meu Deus, André, mas não tem como dizer bom dia para uma pessoa que me chama de ignorante disso, daquilo. Então, puxa o freio de mão, descansa, relaxa. Diz, ok, eu vou ver o que eu vou fazer, daqui a pouco eu te ligo. Vai lá, sai, dá uma relaxada, volta, toma um ar, toma uma água, se enche de autoconfiança, vai lá e resolve o problema. Mas não fica focado no problema, né? Eu procuro dizer assim, quando a gente olha para um rio, você não vê a pedra parando, a água parando só porque tem uma pedra. Não, ela contorna e vai, segue adiante, segue o caminho dela. Porque é isso que nós devemos fazer. É isso que é gerenciar essas emoções. É isso que é entender o processo, né? E com isso, como eu disse, vai desenvolvendo cada vez mais a autoconfiança, a autocompetência, a autoestima, né? O nosso processo de conseguir e conquistar as coisas. E não tem, muitas vezes a gente escuta, ó, não fica de mimimi, não fica aí chorando com a vida. E aí eu pergunto para vocês hoje, qual é a história que vocês estão contando hoje, nesse exato momento da história de vocês? Essa é uma dinâmica que vocês têm que se perguntar todos os dias, porque tem muitas vezes que eu saio da minha casa e eu conto histórias sobre a minha história de uma forma totalmente negativa. E com isso eu vou adquirindo para mim esse pensamento negativo. Quanto mais eu adquiro pensamento negativo, menos criatividade, menos confiança, menos autoestima, e aí está indo embora toda aquela emoção que poderia ser algo que me motivasse a levantar da cama, por exemplo, e entender minha missão de dia, minha missão da vida, o meu processo de viver, né? Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de buscar o nosso equilíbrio, de entender que se nós temos uma história difícil, vamos ressignificá-la em algo positivo, para que nos mova para fazer a diferença. Eu sei que a pandemia trouxe muita dificuldade, eu sei que a pandemia trouxe muitos processos difíceis, teve pessoas que perderam entes queridos, mas a gente pode, então, pegar aquele processo de vida que aquela pessoa, de repente, tinha e começar a fazer valer a pena, né? Eu escutei outro dia uma pessoa falando assim, eu perdi uma amiga para o Covid e quando eu saí para pedalar, eu fiquei pensando, será que ela gostaria de estar no meu lugar? Então eu vou dar o meu melhor aqui, pedalando por ela também, não só por mim, não só pelo meu processo. E é isso, é entender que sim, que foi doloroso, que é doloroso, mas que eu posso aprender a controlar, porque se eu não faço o controle, eu tenho sim um descontrole emocional, e com isso eu vou fadigando o meu corpo.
fadigando as minhas relações, vai se perdendo relações, e vou ficando, né, mais à mercê de problemas emocionais, como, por exemplo, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, outros problemas como síndrome do pânico, depressão, bipolaridade, né? Eu desencadeio muitos processos que não tem mais volta dependendo da situação. E aí fica mais difícil ainda. Por quê? Porque leva essa pessoa, muitas vezes, até cometer o suicídio. Então, por isso que a gente fala que gerenciar as emoções é algo muito sério, é algo muito intenso. E como eu falei, hoje nós temos várias escolas que trabalham, né, esse processo, que é saber controlar tudo isso. Nós temos o Mindfulness, né, que é um processo que ensina a fazer esse gerenciamento. Eu trabalho muito com esse processo de gerenciamento lá na clínica, a gente faz cursos disso, inclusive, para ensinar as pessoas a ter esse autocontrole. Porque quanto mais autocontrole sobre tudo isso, mais ela cresce, mais ela evolui. E não estou dizendo que é necessário evoluir o tempo todo. Como eu disse, vai ter momentos que você não vai evoluir, que você vai olhar e vai ficar estagnado, mas isso também é positivo. Se eu consigo controlar as minhas emoções, eu vejo essa situação e eu me sinto bem, eu não me sinto mal pela situação, porque eu estou estagnada. Mas eu entendo que esse é um momento que eu preciso estar exatamente desse jeito. Lá como o homem lá na frente da televisão da minha cliente, entendeu? É um momento que eu preciso para relaxar a minha mente. É um momento que o meu corpo está pedindo para puxar o freio de mão e dizer, relaxa, vai para a praia, vai andar no quintal, vai plantar uma árvore, vai cuidar de um animalzinho, vai fazer alguma ação voluntária, vai fazer um café, muitas vezes um café ali, né? Eu sou adepta ao café e eu digo que o café sempre é bom, né, gente? Então faz um café, vai lá, faz um café, come um pedaço de chocolate, desenvolve no teu cérebro habilidades para que ele relaxe, pelo menos por um pouco, pelo menos, sei lá, uns 15 minutos do teu dia. Por isso que a questão da meditação é algo que tem sido bastante usada agora, né? Porque a pessoa que ela consegue fazer esse processo de meditação, ela consegue ter esse momento, né? De, vamos relaxar, vamos internalizar aquilo que eu quero, vamos pensar positivo, vamos externar as coisas negativas para que elas saiam, para que eu não possa, né, ficar remoendo isso. Vamos fazer, muitas vezes, Ho'oponopono, situações que as pessoas falam, e como que eu faço? Tem várias técnicas hoje, tem várias habilidades que vão ensinar. O Mindfulness também é um processo que ajuda muito. Mas tudo isso só é possível a partir de um único movimento, de uma ação que eu determino que eu não vou mais viver nessa história onde eu estou fadigada, onde eu estou com dificuldades, né? Não defeito, dificuldades, e que eu vou enfrentá-los de frente, né? Eu vou enfrentá-los e vou conseguir chegar onde eu quero. E aí, isso que te difere de uma pessoa de sucesso. E muitas vezes o sucesso do outro não é o sucesso que eu preciso. Aí as pessoas falam, como assim? Então eu não posso ganhar, sei lá, 50 mil reais por mês? Pode. Se isso não for debilitar o seu corpo nem a sua mente, pode. Agora, se você perceber que está demais, aí também não vai adiantar. Porque aí você está desenvolvendo uma habilidade para captar, para ganhar dinheiro, para fazer isso, para fazer aquilo. Porém, você não está evoluindo de uma forma equilibrada e tranquila para que você possa, então, chegar no final e dizer, uau, eu venci, eu cheguei aonde eu queria chegar. E talvez eu olhe para a pessoa do lado e a pessoa do lado diga assim, Andréia, o vencer para mim é ter uma casa, um carro, um filho, um periquito, um papagaio, e tá tudo certo, gente. Aquilo é vencer para ela. Então eu não posso medir a capacidade do outro à minha capacidade, ou querer que a minha capacidade seja a altura da capacidade do outro. Que isso é o que a nossa família faz em muitos momentos lá na nossa infância, né? Então, gerenciar isso é uma forma muito bonita, é uma forma muito legal de você viver a sua vida, sabe? E eu digo mais para vocês, quanto mais a gente faz isso, mais a gente tem garra para continuar fazendo e mais a gente quer, porque aí a gente vai tendo essa ânsia por essa mudança, né? É que nem, eu digo que é que nem dieta, gente. Quando a gente começa a dieta, que a gente percebe, uau, perdi 1 quilo, perdi 2, perdi 3, e aí vai te motivando a querer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais.
Mas a diferença da dieta para o gerenciamento dessa emoção é saber que se de repente eu parei na balança ali num determinado peso, não é porque eu estou relaxada ou porque eu preciso fazer menos ou mais, né? Mas é porque talvez naquele momento o meu corpo entendeu que ele precisa de uma pausa. E eu consigo trabalhar isso de uma forma totalmente tranquila, não fico pirando lá com o fato de que eu não consegui emagrecer ou que eu não consegui chegar lá, né? E, como eu disse, hoje nós estamos exigindo muito mais do nosso cérebro por conta de toda a nossa vivência que tem sido aí no meio dessa pandemia. Mas eu quero deixar vocês aqui com uma mensagem, tá? Uma mensagem que eu particularmente gosto muito, que é mais uma forma de ver a vida, né? Que diz assim, uma vez um fazendeiro encontrou um filhote, não sei se vocês já ouviram falar, na metáfora da águia e da galinha, mas eu vou contar bem rapidamente para finalizar aqui, que diz assim, o fazendeiro encontrou lá um filhote de águia, né, machucado, caído, e ele resolveu criar essa águia como uma galinha, e colocou ela dentro do galinheiro, colocou ela lá, e ela foi crescendo, e ela foi, né, se desenvolvendo e realmente se comportou como uma galinha, não voava, não ia embora e ficava ali comendo milho junto com as galinhas e ficava ali. E um certo dia uma pessoa chegou para ela e disse, escuta, uma pessoa que entendia de aves falou, escuta, deixa eu te falar uma coisa, isso ali não é uma águia? E aí ele falou, sim, mas ela entende que ela é uma galinha. E aí a pessoa falou, não, não existe isso, porque a personalidade dela é uma águia. Como é que ela é uma galinha? Né? Não tem como. E aí ele falou, eu vou te provar como ela é uma águia. E aí ele pegou a águia na mão, né? Segurou ela, e quando ela viu as galinhas no chão, ela voou, porém ela voou para ficar no chão ali ciscando junto com as outras galinhas. E aí ele, intrigado com aquilo, pegou, subiu em cima da casa, falou, eu vou jogar ela daqui de cima, se ela, né, vamos ver, quem sabe ela vai e vai embora. E aí, quando ela viu de novo as galinhas, ela foi lá embaixo, continuou fazendo o mesmo movimento, ou seja, se comportando como uma galinha. Lá no terceiro dia, ele falou, não, alguma coisa está errada. E tirou ela do ambiente das galinhas e levou ela lá para uma montanha, onde ela mostrou o horizonte para essa pessoa, para essa ave, desculpa. E aí, quando ela mostrou esse horizonte para ela, ele falou, olha, começou a conversar com a águia ali, né? E o dono da águia falou, escuta, mas eu já falei, ela se comporta como uma galinha, porque eu criei ela como uma galinha. E aí ele falou, olha, preste atenção nesse horizonte, você tem tudo isso pela frente, você é uma águia, faça jus à tua personalidade, corra de trás. E ficou ali segurando ela, olhando para o horizonte. E ela começou a olhar para aquele horizonte, e de repente ela abriu as asas e foi embora e nunca mais voltou, né? Então, o que eu quero deixar como mensagem aqui é que a gente possa olhar para o nosso horizonte, que a gente possa realmente gerenciar e entender que nós temos personalidades que precisam ser controladas, porém não devemos ser controladas a ponto de nos tornarmos galinha, mas sim nos tornarmos águia e voar o quanto a gente precisa voar. Nem que para isso a gente tenha que voar só daqui a ali, mas que seja o teu voo. Não se comporte como galinha, né? Então é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez a vocês e queria também agradecer a Ana, que me fez o convite. E gratidão, gente. Gratidão por vocês estarem aqui comigo hoje. Obrigada, Andréia. Tem uma pergunta da Karen ali no chat. Hoje o Mindfulness é uma alternativa para aguentar as mudanças com a pandemia? Sim. Ela é um processo que a gente tem utilizado muito nos cursos para aguentar todo, como eu falei, a pessoa não consegue extravasar, né? Porque não pode sair, não pode gritar com a família, não pode bater nos filhos. Então, o Mindfulness, ele ajuda justamente nesse autocontrole, né? Que são técnicas, são várias técnicas, atreladas ao PNL também, muito parecida, né? Que é essa programação neurolinguística, onde a gente vai adquirindo habilidades no meu dia a dia para extravasar, para controlar a raiva, para controlar o choro, para controlar o riso, né? Tem pessoas que quando ficam, por exemplo, muito nervosas, elas não conseguem parar de rir. Então tem pessoas que não podem ir em velório, por exemplo. E aí fala, meu Deus, mas eu vou no velório e vou começar a rir. Por quê? Porque ela está nervosa. Então é um descontrole emocional.
ela precisa aprender no seu dia a dia, através de técnicas que o Mindfulness nos auxilia, para justamente ela ter esse autocontrole. Então, é bem, bem importante isso, né? E em relação a, por exemplo, você comentou muito o home office, né? Então, muitas pessoas estão, acho que desde o início da pandemia, em home office. Como você vê essa volta, digamos, se essas pessoas voltarem a trabalhar no escritório com outras pessoas, como você vê o comportamento delas? O que pode mudar no comportamento dessas pessoas quando elas voltarem, retornarem ao trabalho? Então, ela pode voltar de duas maneiras, né? Uma totalmente descontrolada, aonde qualquer pingo fora do i vira um descontrole, onde essa pessoa grita, briga, reclama, sabe? Fica com esses mimimis que a gente falou, né? E aí ela olha e diz assim: ah, eu não vou tolerar mais isso, porque olha o que a gente passou, e não consegue realmente ter o processo de empatia pelo outro que tinha antes da pandemia. Por quê? Porque antes a gente tinha um certo limite, né, para não falar as coisas para a pessoa. E aí, dependendo da intensidade que ela viveu o home office, ela chega no processo novamente com as pessoas, no social novamente, e ela começa a descontrolar isso de tal forma que ela começa a brigar, ela começa a achar motivo para discussão, reclama que, ah, mas você deixou a folha sem estar aceso lá dentro da impressora e molhou, ficou horrível, agora não sai a impressora, ah, porque você deixou acabar a tinta, ah, porque você... E começa a ser aquela pessoa chata, né? E aí a pessoa fala, meu Deus, vamos voltar ao home office porque não dá para aguentar a Andrea. Né? Então, assim, vai depender muito da intensidade que ela viveu o home office dela. Agora, se ela conseguiu encontrar o seu equilíbrio, mesmo em meio a toda essa pandemia, mesmo em toda essa situação que a gente viveu, aí ela volta de uma forma mais empática, né? E com isso ela consegue até socializar melhor. Tem muitas pessoas que falaram assim, olha, eu não suportava fulano, porém depois da pandemia, quando eu voltei, eu comecei até a ver a pessoa de uma forma diferente, né? Claro, por quê? Porque praticou muito mais empatia do que fazia antes, né? Então, tem duas maneiras que ela pode fazer. Ou ela controla, ou ela entra totalmente descontrolada. Só que aí a gente corre aquele risco que eu falei, né? De ser despedida, de dizer, não, já estava por um fio antes de ir embora. Agora que voltou, voltou pior, então vamos mandar embora de uma vez. Porque não dá para aguentar uma pessoa assim. E aí acontece isso, né? Claro que não estou falando que todos os desempregos que aconteceram foram em situações como essa, mas é levado em consideração, né, Ana? Sim, com certeza. Acho que o que você comentou da empatia, né, o que acontece muito. Eu acho que é muito difícil as pessoas conseguirem ter essa empatia, porque você não sabe pelo que a pessoa está passando, né? Então, pelo que ela passou, e como você comentou também, às vezes de coisas que aconteceram há muito tempo atrás, então a pessoa não consegue desenvolver. Então, eu vejo que é uma dificuldade para a maioria das pessoas, né? Conseguir ter essa empatia. E do E home uma office, coisa. pode Oi, falar. desculpa, pode falar, Ana, pode falar. Do home office também essa questão ali do o casal, por exemplo, ou os filhos, né? Os pais agora que estão com essa dificuldade que não tem escola, não tem creche, não tem onde deixar o filho, os pais têm que ficar revezando o trabalho. Então, antes, né, os filhos estão na escola, cada um está no seu trabalho, daí chega em casa, está com saudade, enfim, era talvez mais tranquilo, ninguém sabia como seria essa convivência, né, 24 horas por dia, né, porque não pode sair, não pode fazer outra atividade. Então, com certeza isso influencia também no trabalho, né, para conseguir a pessoa ter que conciliar tudo isso de repente, né, conseguir trabalhar e manter a sua rotina de casa também. Acredito que foi bem difícil para a maioria das pessoas. Né? Sim, até para as crianças, né? Porque elas entendiam que antes elas tinham um momento delas. É necessário isso para a criança, né? E aí, de repente, ela fica angustiada, porque ela não pode sair, ela não pode ver os amiguinhos. E aí ela começa a ficar uma criancinha mais chatinha. E aí a mãe diz assim, meu Deus do céu, coitada da tua professora, eu preciso comprar um presente para a tua professora final de ano, porque realmente você é difícil. Mas é aquelas fugas que eu falei, né? É o processo onde cada um descansa, cada um tem o seu momento, a criança tem o seu momento lá na creche, a mãe tem o seu momento lá na empresa. E por mais difícil que sejam os relacionamentos, o interpessoal, ainda assim é o momento onde eu não preciso me preocupar com a família, né?
Só que aí eu levo para a família em casa, para dividir depois, né? É diferente. Agora não, agora eu estou tendo os problemas de casa, os problemas do trabalho e ainda os problemas com o relacionamento, com os filhos, e tudo isso está, né, tá virando uma bola de neve, né, para muitas pessoas. E não só isso, né, como também tem a questão da perda, né? Da perca, né? As pessoas, elas não são trabalhadas para perder nada na vida. E de repente a gente perdeu a liberdade, a gente perdeu pessoas queridas, a gente perdeu muitas coisas, teve pessoas que perderam trabalho, perderam praticamente tudo, né? Seu ganha-pão, família, o seu espaço, o seu momento. Então, o ser humano, ele não é trabalhado desde a infância para perder nada. Ele é trabalhado para vai, conquista, vai isso aí, vai, vai para frente. Né? E aí as pessoas falam, e aí, quando a gente tem que lidar com a morte, por exemplo, é uma coisa muito difícil, tem pessoas que não aceitam. Então, tem toda uma série de situações. E como a Karen, né, que comentou do Mindfulness, quando a gente faz técnicas como essa, auxiliam bastante, assim, sabe? São várias técnicas, né, que o processo do Mindfulness ajuda. Mas, principalmente, ele traz o autoconhecimento sobre tudo isso, né? E aí a pessoa começa a como se virar uma chave, né? Começa a destravar dentro da mente dela um processo onde desencadeia várias habilidades. É como se eu abrisse esse leque que eu falei, de possibilidades. E aí, em vez de ver uma, duas, três, no máximo 4, eu vou ver 100. E aí eu digo, uau, que legal, não deu essa, vou para outra, também não deu essa. Mas tudo bem, vamos para aquela. E assim vai se tornando algo leve. Não fica aquela coisa pesada, que chega até, né, fadigar a musculação e tudo, né? Legal. Sim, muito legal, Andréia. Alguém tem mais uma pergunta? Não, então agradeço mais uma vez, Andréia. Obrigada, foi ótimo a tua explanação. Sei que foi pouco tempo, né? A gente poderia passar aqui por horas falando sobre isso, mas é mais para dar algumas palavras aí para o pessoal, né? E quem sabe numa próxima a gente consiga conversar mais um pouquinho. Então tá bom. Obrigada, né, Ana? Para vocês também continuarem, depois das 19 horas a gente tem mais uma palestra, né, e amanhã também, o último dia do INIT, e obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Obrigada, nós Andréia. temos que fazer a fotinho, né? Ah, sim. Pessoal, quem puder abrir a câmera, vamos ver se alguém vai abrir a câmera aí. Olha, eu acho que o pessoal acho que o pessoal estão saindo já. Vamos tirar de quem está aí. Vamos lá. Depois você me manda a fotinho para mim guardar aqui. Mando sim. Só um pouquinho. Foi. Aí, então, legal. Obrigada. Obrigada, Ana. Até mais, tchau, pessoal. Tchau, gente. Até mais. Tchau.